Bom dia a todos! Estamos começando aqui mais uma manhã juntas. Essa live ficará gravada, então você que começa a entrar aqui, já comece a mandar aviãozinho para mais pessoas. Daqui a pouco já vamos entrar aqui com a nossa amiga Flávia Teodoro. E antes dela entrar, assim que vocês já estão entrando aqui, já comecem a compartilhar essa live, que vai ser demais, vai ser tremenda. A mensagem que hoje nós vamos trazer aqui vai ser demais. Bom dia àqueles que estão entrando, sejam todos bem-vindos. Tenho certeza que hoje a nossa manhã será uma manhã de transformação. Se você crê nisso, permaneça aqui comigo, permaneça aqui. Eu quero trazer aqui um versículo, antes de chamar a minha amiga. Eu quero trazer um versículo que está em Jeremias 6, capítulo 6, versículo 16, ele diz assim: O Senhor Deus disse ao seu povo: Fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas, procurem saber qual é o melhor caminho, ande neste caminho e vocês terão paz. Essa é a versão da nova linguagem de hoje, mas eu gosto da versão também que diz assim: observem as veredas antigas e fiquem nelas, estejam neste caminho e vocês encontrarão paz. E aí me faz lembrar de um outro versículo que está lá em Provérbios 22, no versículo 29, em capítulo 22, versículo 29, e diz assim: você conhece alguém que faz um bom trabalho? Desculpa, no versículo 28 diz assim, no versículo 28, não mude de lugar os marcos de divisórias de terra que os seus pais colocaram. Em outras versões diz assim, não remova os antigos marcos que os seus pais colocaram. Então aqui estamos vendo dois versículos, dois textos que trazem paralelamente a mesma coisa. As veredas antigas que os seus pais trilharam, os marcos antigos que os seus pais estabeleceram. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, é relembrar os antigos marcos, é restabelecer, é não deixar ser tirado. E eu tenho certeza que hoje, a minha amiga Flávia, nós falaremos deste assunto hoje, sobre voltar, sobre restabelecer algo que já foi posto e sobre algo que talvez tenha sido esquecido. Tudo certo de entrarmos aqui, porque aquelas que decidem falar a verdade aqui nessa plataforma muitas vezes são penalizadas, mas hoje não seremos. Não é mesmo, Amém. Flávia? Bom dia, tá boa? Bom dia, estamos ótimas, graças a Deus. Benção. Flávia, eu estava aqui relembrando dois textos, né? Um de Provérbios que fala ali, não remova os antigos marcos que os seus pais colocaram. Tremendo. E outro lá em Jeremias que fala, olhem, observe as antigas veredas e andem por este caminho, porque é neste caminho que vocês encontrarão paz. Flávia, é um prazer te receber aqui hoje no meu perfil, né? Acho que das últimas vezes foi no seu perfil. Oi. Está lá impossibilitada de hoje compartilhar alguma coisa, mas enquanto Deus nos permitir, estaremos aqui falando da verdade, trazendo a verdade. Amém. Assim como diz lá em Tessalonicenses, né, se eu não me engano, que nos últimos tempos as pessoas terão coceiras nos seus ouvidos ao escutarem a verdade, elas não vão querer escutar, né? E a gente sabe que as sanções que nós recebemos aqui nesta plataforma são de pessoas que não conseguem escutar a verdade. Elas tapam seus ouvidos, elas sentem coceiras e elas buscam mestres para si. Mas o nosso mestre, né, é aquele que nos enviou, aquele que manda que a gente faça, está aqui. E eu tenho certeza que hoje seremos ministradas por este mestre através da sua vida. E eu me Amém. lembro de uma live que nós fizemos juntas, acho que uma das primeiras, que você falou assim, qualquer dia eu conto o meu testemunho. E eu creio que o dia é hoje. Amém. Né? Eu creio que hoje você vai ministrar aqui, né? O Espírito Santo vai ministrar a nossa vida
por meio da sua vida, por meio do teu testemunho e por meio desse testemunho lindo que foi também ali materializado neste livro que você lançou e que estou louca para receber, E vai né? Para receber. ler mais, tenho certeza. E Amém. Flávia, seja bem-vinda. Fique em Eu que casa agradeço. aqui, fique, sinta-se em casa e a palavra está com você. Se apresente aqui Débora, para o nosso no público que dia. talvez ache que todos te conhecem, provavelmente não me conhece, mas te conhece. Não, Mesmo amiga. assim, Tem sempre quem não me conhece, tem sempre gente chegando aqui, graças a Deus. E no dia que houve o lançamento do meu livro, a Carla Martins, da Academia de Mulheres, eu pedi para ela falar, né? E ela falou assim que eu sou a corajosa morrendo de medo. E eu falei, amiga, você me definiu, eu sou a corajosa morrendo de medo. Por quê? Porque nós queremos, né, ter a coragem que Jesus nos manda ter. Muitas vezes nós nos vemos amedrontadas por muitas coisas ao nosso redor, né? Hoje a gente não está tendo a liberdade de falar tudo que nós precisamos falar, né? Porque o que nós estamos falando é a verdade. Então, eu entendo. Por muitas vezes eu tenho medo. Eu tenho medo, às vezes, de falar pelas situações que a gente está passando, por saber que a gente vai ter uma censura, alguma forma de silenciar, mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo ele me dá uma coragem para acordar outras mães, porque eu estive no lugar daquela mãe que estava dormindo, daquela mãe que o Senhor fala, acorde, porque daqui a um ano tudo pode ficar mais difícil. Acorde, porque daqui a um ano tudo pode ser diferente. Eu li essa palavra, eu acho que na penúltima live, sobre esse alerta que o Senhor nos traz de meninas mimadas que não querem ser a mãe que Jesus planejou para ser. E eu sou a prova de que não existe limitação para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa casa e na nossa vida. Primeiro ele faz na nossa vida para depois fazer na nossa casa, né? Então, assim, eu sou uma mulher cristã. Desde que eu nasci, eu fui apresentada ao Evangelho. Minha mãe me levava bebê para a igreja. Com 3 filhas pequenas, ela atravessava a cidade no sol quente. E aí, minha amiga, entrou meu ministério aqui, que é chorar. Mas ai, tamo junto, eu assim, também choro. Toda vez que eu vou falar, eu também choro. mas amém, amiga, amém. Por isso que meu livro chama As Lágrimas que Deus Recolhe. Foram muitas lágrimas, amiga, aqui eu não tenho nenhum lenço. Mas assim, minha amiga, eu gosto muito de contar essa história, porque a história da minha mãe é uma história de persistência. Ela não nasceu no lar cristão, mas ela decidiu servir ao Senhor. E a gente morava numa cidade muito calorenta. Minha mãe não tinha carro. E a minha mãe andava com a gente, com 3 menininhas, para ir para a igreja. E durante muito tempo, eu acho que ela pensou que essa semente não ia brotar na minha vida. Talvez ela tenha pensado, nessa eu falhei demais, nessa eu não consegui. Mas o Senhor é aquele que tem promessa para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que obedecem. Então eu sou resultado de uma mãe que orou, de uma mãe que derramou as lágrimas nos pés certos. Mas, por uma autossuficiência, eu vivi muito tempo um evangelho de ir só à igreja, sem intimidade nenhuma com Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a ter uma transformação real na minha vida, porque eu acho que eu era só religiosa, né? Eu tinha meus momentos ali de emergência com Deus. Eu falava com Deus. Eu colocava Ele na minha vida, mas Ele não tinha o primeiro lugar na minha vida. Eu acho que essa é a diferença. Porque eu já era uma pessoa que fazia cultos na minha casa, eu falava de Deus para as mulheres, mas Ele não era prioridade na minha vida. E hoje eu entendo isso. Eu entendo que o que eu vivia era isso. Que Ele não era prioridade e que hoje Ele é minha prioridade máxima. Então, é isso que faz toda a diferença, né, na nossa caminhada com Cristo. Ele ser a total prioridade na nossa vida. A gente querer a Bíblia como quem quer realmente comer um alimento, como quem não está saciada com pouco, sempre quer mais, né?
porque isso daqui guarda muitos tesouros. Então, minha amiga, eu fui adolescente custosa, problemática. Aqui a gente fala, em Goiânia, a gente fala custosa. Eu sei que tem muita gente que em outros estados não conhece esse tipo de termo. Mas, assim, fui uma adolescente custosa, com muitos relacionamentos na minha adolescência, na minha juventude, relacionamentos abusivos. Então, assim, bem complicado mesmo a situação. Nunca me envolvi com droga, né, nem com prostituição, mas eu estava perdida. Eu fui uma adolescente, uma jovem perdida. E aí, né, recentemente, quando a minha filha entrou na adolescência, com todas as mudanças da adolescência, como qualquer mulher que estava cega, eu não percebi que ela estava entrando na adolescência, eu não percebi que ela estava com a cabecinha confusa, eu não percebi tudo o que eu precisava perceber naquela fase. Eu estava dormindo, né? Então, quem está dormindo, ela vê as coisas como um sonho, ela não vê na profundidade, ela vê na superficialidade. Então, eu achava que era apenas mau comportamento da adolescência. Eu achava que é da fase. Mas ela estava vivendo, na verdade, uma opressão maligna. O espírito dela estava sendo atormentado por Satanás. Satanás estava, assim, bombardeando ela com setas demoníacas. Ela estava confusa com tudo na vida dela. E filhos confusos são resultados de mães confusas. Eu falo assim, filhos que estão à beira do caminho, não tem como. Se a mãe está à beira do caminho, o filho não está no caminho. Raramente um filho vai à igreja antes de uma mãe chamá-lo para ir, né? A gente conhece jovens, né, da nossa época que Deus teve a misericórdia e os pais não eram cristãos, né? Às vezes aquele jovem ali foi o primeiro convertido da família, mas é muito raro que isso aconteça. O mais certo é que a mãe leve esse filho pro caminho, né, da verdade. Então, eu era essa mãe que vivia na mentira da autossuficiência. Então, eu era empresária, né? Eu estava cheia dos meus afazeres. Olhar para minha casa me trazia muita dor, porque o meu lar de origem, apesar da minha mãe ser uma mulher muito sábia, mas era muito desgastante o relacionamento assim, com o meu pai. Então, Deus foi precisando fazer uma cura em várias áreas da minha vida, para que eu realmente fosse totalmente dele. Né? Então, eu entreguei, naquele momento ali de dificuldade com a minha filha, eu pedi a misericórdia do Senhor, porque eu sabia a quem eu devia recorrer. Essa é a diferença quando nós plantamos a semente certa no coração dos nossos filhos. Talvez hoje eles não sintam as dificuldades, né, que vão sentir numa fase de juventude, num casamento, mas na hora da dificuldade, eles vão saber a quem recorrer. E eu soube a quem recorrer. Eu fui para os pés de Jesus. Só que eu fui para os pés de Jesus já desesperadamente, porque nada do que eu fazia dava certo para tentar recuperar a minha filha. Ela tinha mudado o comportamento, ela estava triste, uma menina que só usava roupa preta, que, sabe assim, estava agressiva com as irmãs, me dava más respostas, e ela era uma menina alegre, feliz, saudável. E aí eu fui vendo ela murchando. Eu fui vendo o sorriso desaparecer do rosto dela e dar lugar a um rosto de amargura, de tristeza, sabe? Então, nesse momento aí, né, quando Satanás conseguiu mexer na estrutura da minha filha, é que eu acordei. Só que é tão interessante porque Deus é tão lindo que mesmo quando não somos fiéis, Ele é fiel. E Ele não permitiu que Satanás tocasse no corpo da minha filha. Porque os conteúdos que ela estava vendo era sobre automutilação, sobre suicídio. Então, ela não chegou a tentar nada disso, porque Satanás não foi autorizado a fazer isso. Uhum. Né? O Senhor protegeu a minha filha.
porque o Senhor é fiel, mesmo quando somos infiéis. Então, em toda aquela situação ali, eu vi o cuidado de Deus comigo, vi o cuidado de Deus com ela, e comecei desesperadamente a buscar o Senhor, a entender que a minha sabedoria é vã, que a sabedoria de achar que você mesmo pode resolver algo é totalmente vã, né? Então, o Senhor, ele foi começando a ministrar no meu coração um arrependimento. E hoje eu ouvi uma palavra tão interessante, logo de manhã, eu ouvi algo assim, ó. Deus forma o ser humano, o pecado deforma o ser humano e o arrependimento transforma o ser humano. Ele traz uma nova forma ao ser humano. E foi isso que Jesus fez comigo. Ele pegou a minha forma deformada pelo pecado, pelo meu egoísmo, pela minha autossuficiência e transformou, ele deu uma nova forma. Então, ele pegou tudo que estava destruído. Por isso que eu falo assim, não limite o poder de Deus. Não limite o que ele pode fazer através da sua vida, através da reconstrução da sua alma. E ali ele pegou tudo, ele me desconstruiu, ele mostrou quem eu era, que eu achava que eu era boa demais. Eu falo isso no meu testemunho, eu era boa demais, sabe? Eu era certinha, quer dizer, pelo menos nessa fase da minha vida, né? Eu era certinha, eu era uma profissional que não passava ninguém para trás, eu era correta, eu não era uma mãe desequilibrada. Então, quer dizer, é engraçado, todas as vezes que eu falo que eu não era uma mãe desequilibrada, eu penso naquelas mães que gritam o dia inteiro, que batem no filho, que a casa dela é um inferno. Mas todas as vezes que eu falo, o Espírito Santo fala assim para mim, você era desequilibrada. Por que eu era desequilibrada? Porque eu não tinha o equilíbrio em Jesus. Todo mundo que está fora de Jesus está desequilibrado, entendeu? Então, quando eu falo assim, eu não era uma mãe desequilibrada, o Espírito Santo vem e me fala, você era assim. Então, minha amiga, eu não era uma mãe, vamos dizer, louca, mas eu era desequilibrada. Não estava enlouquecida totalmente, mas desequilibrada. Então, minha amiga, o que aconteceu? O Senhor teve que me desconstruir para me reconstruir novamente. Ele teve que me mostrar quem eu era, para entrar o arrependimento do meu coração, para que eu pedisse perdão para Ele, para que eu reconhecesse que só Ele podia fazer algo dentro da minha casa e para que eu pudesse experimentar o que é a glória da obediência, o que é você andar em obediência ao Senhor. Desde umas 3 semanas atrás, Deus não tem me deixado sair de um texto que eu pincelei numa das últimas lives, que é a respeito da obediência e da desobediência. Porque essa daqui é a grande chave, sabe? A chave, gente, né? Hoje a gente fala muito de chave, né? Mas a chave para você que está querendo reconstruir o seu lar, para você que já se arrependeu, que deseja reconstruir, a chave é buscar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Para você se encher e transbordar. Porque quando você faz isso, essa obediência é a chave para um casamento falido, é a chave para um filho que está falido, para relações que estão falidas. Quando você se enche da glória do Espírito, quando você se enche da capacitação do Espírito Santo, você consegue reconstruir tudo que precisa ser reconstruído através da figura de Jesus. Então, para isso, a gente precisa de um combustível, que é a nossa fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, pelo estudar a palavra de Deus, né? Então, o Senhor, ele tem me levado muito a entender essa questão das bênçãos da obediência. E está lá em Deuteronômio 28. E a gente se preocupa muito com maldição, né? Às vezes, quando a gente está passando por um momento como esse, a gente fica pensando assim, isso é uma maldição familiar, isso é uma maldição na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, não existe maldição para quem está na obediência. Para quem está na obediência, existe bênção que vai correr atrás de você. Olha só, o texto é bem Flávia, eu longo. li domingo.
Eu li domingo esse texto, esse mesmo texto que você vai ler agora. Jesus, amém. E olha só, meninas, eu não vou ler tudo, porque são 14 versículos falando só sobre obediência. E são 68 versículos que estão falando sobre a desobediência. Então, olha só, em todos esses versículos aqui que vocês forem ler, vocês vão entender que o Senhor, ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Ele te chamou para ser abençoada. Só que para você ser abençoada, você precisa viver uma vida de obediência. E aqui está relatando, olha só, se vocês obedecerem fielmente, o que é fielmente? Mesmo que eu erre em alguma coisa, eu vou lá na Bíblia e procuro saber o que eu errei. E procuro saber qual é o parâmetro certo do Senhor para aquela situação. Então, quando a gente fala de educação bíblica, a gente não está falando só de vara, não. A gente está falando de ser obediente ao Senhor. Primeiro é a sua obediência. Essa semana eu estava no carro com a minha filha, dando uns conselhos para ela, porque assim, a gente foi ao médico, ela tem que tomar umas vitaminas e ela não está tomando essas vitaminas direito. E aí eu falei, filha, isso é uma escolha sua. Você é o seu corpo. Eu posso te lembrar das vitaminas, mas você tem que entender que elas são importantes para você. E ela falou assim, você já falou isso 500 vezes e eu não quero tomar essas vitaminas. E daí, na hora que eu estava indo para a escola, Deus ministrou assim ao meu coração. Eu falei, ô Senhor, que rebeldia, né? É algo que vai ser bom para ela, mas ela não quer entender isso. E aí o Senhor falou para mim assim, da mesma forma, eu deixei uma receita para vocês. E nem sempre vocês querem essa receita aqui. Vocês sabem que ela vai fazer bem, mas vocês não querem essa receita aqui. E esse mesmo espírito de rebelião que tem nos nossos filhos adolescentes, que às vezes a gente fica irada com eles, se a gente for reparar na nossa vida, existe um espírito de rebelião em nós também, que não quer obedecer aquilo que o Senhor quer falar, não quer perdoar, não quer dar outra face, não quer pagar um preço de oração pela família, desiste de orar, desiste da família, né? Então, minha amiga, o Senhor foi falando no meu coração, quantas vezes vocês desprezam o meu Espírito Santo? Quantas vezes vocês não buscam no Espírito Santo a vitamina que vocês precisam? Quantas vezes vocês não buscam no Espírito Santo os conselhos e a ajuda que você precisa? Você faz da sua própria cabeça. E aí, naquela ministração, né, que o Senhor foi fazendo ao meu coração, eu fui entendendo que muitas vezes Ele usa essa rebeldia dos nossos filhos e adolescentes para tratar na nossa vida. Para falar assim, minha filha, cura a sua rebeldia primeiro. Cura o seu coração. Sabe? Cura aquilo que eu preciso curar no seu coração. Então, assim, foi um longo processo, minha amiga. Foi um longo processo de me desmascarar para que a face do Senhor pudesse resplandecer no meu rosto. Então, eu precisava que Ele fizesse cair realmente todas as máscaras. E aqui fala assim, ó, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de muitas nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Daí, eu não vou ler tudo, mas olha aqui no 12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Ai, gente, olha aqui que coisa mais linda. Essa palavra é para você que não está acreditando que Deus ainda pode fazer algo na sua maternidade ou na sua vida. Olha aqui, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça e não a cauda, se obedecerem aos pensamentos que eu lhes dou, se obedecerem aos mandamentos que eu lhes dou. Então, meninas,
Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Olha que coisa linda. E aí as maldições da obediência são ao contrário. Vocês estarão sempre por baixo. Vocês estarão sempre plantando vinhas, mas vocês não vão beber o vinho delas. Quantas mulheres estão plantando em terras que não vão colher nada? Quantas mulheres estão plantando em terras onde a colheita dentro do lar é certa de que vai ser fracasso, porque está plantando em outras coisas. Eu estava plantando em outras coisas. Então, meninas, aqui, né, fala, olha só, ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. E sabe o que eu estava pensando aqui, né, hoje de manhã, refletindo nessa palavra? E você fala muito bem disso, eu gosto muito dos posts que você faz, e eu acho você muito corajosa, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu vejo nos seus posts, assim, uma destemida mesmo, uma mulher destemida para trazer a verdade para a palavra do Senhor, né, para essas mulheres. E aí, se você olhar o que está sendo hoje o cerne da disciplina que a gente está vendo aí fora, a disciplina do mundo que muitas mulheres cristãs estão incorporando para si fora da base bíblica. Onde está a principal mensagem da disciplina positiva? Seu filho não precisa te obedecer. Ele precisa cooperar com você. Ele não precisa te obedecer. A obediência cega é muito ruim para o seu filho. A obediência cega, ela vai deixar o seu filho sem, como é que eles dizem? Sem autonomia, sem voz, né? Sem voz, né? E aí, se a gente for parar para pensar, o que você está atraindo para o seu filho quando você não ensina ele a te obedecer? Você está atraindo maldição para a vida dele. Então, pega o texto bíblico e vai entender as bases daquilo que você está colocando dentro do seu lar. Eu sempre digo assim, a disciplina positiva, ela tem muitas coisas positivas que a gente pode trazer. Mas se você não conhece a Bíblia, você vai trazer coisas que são maléficas. E daí você pensa assim, mas se tem coisa boa então, né? Tem neurociência, tem estudo científico, tem isso, tem aquilo, eu posso fazer dentro da minha casa. Se não está de acordo com a Bíblia, você não pode fazer. Porque não é, porque a ciência diz algo, né? Homens que estudaram e disseram algo, está acima da palavra de Deus. Então, lógico que a neurociência, ela contribuiu demais para a gente entender o cérebro da criança, porque muitos pais cristãos também são muito ignorantes, tratam tudo na base da surra, da violência, do tapa, de falar que tudo é do demônio. Então, a gente vai aí para dois extremos horrorosos, né? Que aí é uma ignorância daqueles que são evangélicos, mas que não usam o Espírito Santo na educação. Então, tem muitos filhos de cristãos muito feridos. Por quê? Porque usaram a violência na educação, e essa não é a base cristã. Essa não é a base cristã para você cuidar do seu filho. A base cristã é você ensinar as virtudes de Jesus, você ensinar ele a ser parecido com Jesus. Então, nós vemos aí dois extremos, né? Pessoas altamente ignorantes que trataram os filhos com muita violência, e vemos uma geração também que não quer ensinar obediência aos seus filhos, que querem ensinar o filho a ser feliz. Hedonismo. O hedonismo. O hedonismo. O egocentrismo. E o que a gente está vendo? Crianças adoecidas. Porque se você falar para uma pessoa que ela tem 1000 opções para fazer uma coisa, ela vai ficar totalmente confusa. E o que nós estamos vendo é uma geração totalmente confusa. E ansiosos. E ansiosos, justamente por causa dessa confusão, né? Então, se você guardar alguma coisa dessa live, guarde isso.
existe bênção para quem obedece e existe maldição para quem desobedece. Existe vida e existe morte. Existe escolha de um caminho de vida e de um caminho de morte. E se você está seguindo doutrinas humanistas que vão levar o seu filho ao prazer, você está completamente errada. E é algo que nós pais precisamos lutar muito, né, Débora? Porque a gente quer o bem-estar do nosso filho. Eu muitas vezes me pego, isso é algo que eu estou trabalhando em mim. Eu muitas vezes me pego querendo ceder às vontades das minhas filhas. Ah, o que que tem? Ah, o que que tem? Né? Eu tenho uma menininha aqui do meio que ela é super vaidosa, assim. Eu falo, ela parece que ela acorda e dorme pensando no cabelo dela. Como é que o cabelo dela vai ficar mais bonito? Mas, enfim, daí é meu papel falar para ela, filha, olha as coisas que você está preocupada. Né? O Senhor te formou desse jeito, você é linda dessa maneira. Se você está se sentindo insatisfeita, talvez seja porque você está se comparando. Então, gente, são coisas que com cada filho a gente vai precisar trabalhar de uma forma. Cada filho a gente vai precisar trabalhar aquele prazer ali de uma forma. Então, assim, se deixar, ela quer que eu compre tudo para ela, né? Ela quer que eu compre tudo quanto é produto de cabelo, tudo quanto é coisa de pele. Ela é muito ligada com isso e ela só tem 11 anos. Então, é muito engraçado isso, porque é uma vaidade dela, porque eu não sou uma pessoa assim vaidosa. E aí, eu fico pensando assim, né? Será que nós estamos alimentando os pecados dos nossos filhos? Ou nós estamos alimentando o espiritual deles? Porque todos os dias a gente faz essa escolha, né? E assim, o Senhor tem falado muito comigo também naquela passagem. Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. E nós temos mania de voltar atrás com algumas decisões. Eu tenho essa mania. Então, assim, eu estou abrindo aqui, né, o meu coração. Eu não sou uma mãe perfeita. Quando eu me vejo, eu me vejo assim, sempre querendo agradar minhas filhas. Mas algo que eu tenho entendido da parte de Deus, que eu preciso agradar ao Senhor primeiro. Eu preciso, senão Ele não vai ser o Deus da minha filha. Quem vai ser o Deus dela é ela mesma. Se eu não me preocupar em ensinar para ela que o Senhor não se agrada de vaidade, que vaidade é passageiro. Se eu não ensinar para ela o cerne, né, de uma vida como Jesus, ela nunca vai entender, ela vai ser a própria deusa dela, né? E aí tem uma palavra aqui, que deixa eu ver se eu anotei aqui, gente. Que fala assim, ó. 2 Coríntios 4:4 diz assim, que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se eu não faço com que a minha filha seja a imagem de Deus, com que ela seja desenvolvida, né? Porque nós nascemos à imagem e semelhança do Criador, mas essa semelhança ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos morrer por dentro para que Ele viva em nós, né? Porque tem muita gente agora, né? Eu sou filha de um Criador poderoso. Sim, nós somos filhas de um Criador poderoso, majestoso. Mas isso não faz com que a gente seja gloriosa. Isso faz com que a gente tenha que ser humilde para aprender com Ele todos os dias, né? Porque senão a gente fica numa posição de superioridade que a ofensa fica muito rápida para a gente pegar ela e colocar dentro do nosso coração e falar assim, essa pessoa não merece que eu conviva com ela. Eu sou imagem e semelhança do Criador, eu não mereço isso. Mas onde está a humildade das filhas do Senhor para mostrar o espírito manso e humilde que ele tem? Né? Então, deixa eu um parênteses aqui da fala que você fez agora há pouco, né? De muitas vezes tentarmos agradar os filhos, mas não agradarmos a Deus. Isso me leva lá na história, né, do sacerdote Eli. Quando Deus
falou para ele: eu vou determinar e eu vou concluir aquilo que eu falei sobre a tua família. Que por causa da desobediência dos teus filhos, eles se tornaram desprezíveis a mim. Você, sacerdote Eli, não os repreendeu. Pelo contrário, você honrou os teus filhos mais do que honrou a mim, né? Então, e os filhos dele faziam coisas terríveis, terríveis. E ele não repreendeu, mesmo sabendo. Ele só perguntou: por que vocês estão fazendo isso? E Deus se irou tanto com aquela desobediência daqueles filhos e falou: você honrou os teus filhos mais do que a mim. Ou seja, se o sacerdote Eli fez isso, é possível que nós também façamos e a gente às vezes não percebe. Nós honramos os nossos filhos mais do que honramos a Deus quando a gente faz isso. Ah, os nossos filhos estão nos obedecendo e a gente está passando pano quente. A gente está fechando o olho. Nós estamos desonrando a Deus e nós estamos honrando os nossos filhos. E a consequência disso é terrível, né? Para quem for lá olhar na consequência da vida do sacerdote Eli e dos filhos deles, que eram Ofni e Finéias, foi morte para todo mundo no mesmo dia. E a Bíblia fala disso. A consequência da obediência é vida longa. Logo, a consequência da desobediência é uma vida muito curta, né? Fechando parênteses da fala que você fez. Amém por isso. E Deus falou comigo nesse texto aí, há um tempo atrás. E é exatamente isso, né? E outra coisa que Deus estava me dando aqui hoje pela manhã, né? Que fala assim, ó, se vocês obedecerem ao Senhor, os inimigos virão a vocês por um caminho e por 7 voltarão. Mas o contrário acontece com quem não está obedecendo. Então, meninas, chave para essa live aqui. Obedeça, porque se o inimigo tem conseguido espaço na sua casa, você precisa fazer ele correr. Você precisa fazer ele voltar. Voltar. Eu lembro, Débora, eu tive um sonho uma vez. Assim, desde o começo do meu casamento, eu sonhava, eu não sei se eu sonhava ou se eu tinha uma visão à noite de uma mulher na beira da minha cama, que ela falava para mim coisas horríveis. Ela falava assim: ninguém nunca vai te amar. Você é horrorosa. Você, sabe, ela tentava completamente contra a minha identidade. E ela trazia muitas palavras de maldição para mim durante a noite. E não foi nenhuma nem 2 vezes que eu sonhei com isso, não. E eu sonhava que ela soltava os cachorros em cima de mim. E um dia, né, quando eu estava já posicionada no Senhor, o Senhor me mostrou essa mulher vindo novamente. E ela era como se eu e ela estivéssemos num campo assim muito grande. E quando eu avistava ela estava vindo por um caminho, olha só que interessante, e com vários cachorros na mão dela, nas coleiras. E ela ia soltar todos esses cachorros em mim. Só que naquela hora eu falava para ela, na autoridade do nome de Jesus e do sangue de Jesus: esses cachorros vão se voltar contra você. E naquele momento esses cachorros se voltavam contra ela. Hoje eu tenho discernimento que espírito que era aquele que tentava me amedrontar. Que aquele espírito ali, ele tentava me intimidar. Era um espírito de medo, era um espírito que me levava a não a ver o meu valor, porque ela me chamava de horrorosa, ela falava que eu era uma perdedora. Então, assim, era o demônio falando para mim, né? Era o demônio falando para mim. E naquele momento que eu me posicionei, esses demônios tiveram que se voltar, tiveram que correr de mim. E tem muita mulher cristã que tem medo de demônio. Só que se você está cheia do Espírito Santo, se você se ajoelha para ele todos os dias e diz: Senhor, eu dependo completamente de ti, você tem autoridade para fazer todos esses demônios voltarem. Por 7 caminhos eles voltarão. Você que está vivendo uma estrutura dentro da sua casa, uma estrutura de falência da sua casa, de falência da sua família. Se volte hoje em oração e fala para o Senhor: Senhor, eu quero te obedecer. A sua palavra agora vai ser o meu manual. Eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não vou prestar cultos a outros deuses. Senhor, talvez eu esteja prestando culto a mim mesma.
Porque quando a gente fala de outros deuses, a gente pensa assim, ah, mas eu não estou prestando culto a Maomé, eu não estou prestando culto a Buda. Não. Às vezes você está prestando culto a você mesma. Você é o centro de você mesmo, você é o centro das suas decisões. Todas as suas decisões são baseadas no que você quer e não no que o Senhor quer. Você é o seu Deus. Se você está vivendo dessa forma, eu lamento te dizer, mas você é o seu Deus. Então, meninas, o problema é que nós não enxergamos isso. Quando fala aqui nessa palavra, não siga outros deuses ou preste culto a outros deuses, pede para o Senhor te mostrar, Senhor, quais são os deuses que eu estou cultuando? É o Deus do dinheiro, é Mamon, é o Deus do meu marido. Os próprios filhos, né? Ou os próprios filhos podem se transformar também no nosso Deus, né? Então, pega a Bíblia e faça dela a sua vida. Você vê, tem muitas mães aqui falando, né, do engano da bissexualidade. Eu acho que de 100 mães, eu acho que 90 vem com essa questão. Minha filha se declarou bissexual, meu filho se declarou bissexual. Mas o que acontece? Nós, muitas vezes, não trabalhamos a identidade forte. É lógico que a gente sabe, gente, que tem pessoas que também fizeram um bom trabalho dentro de casa. E, às vezes, as ideologias do mundo, né, entraram de alguma forma na vida dessa criança. Eu não sei, né? A gente não pode generalizar tudo, porque senão a gente gera também muito sofrimento em cima de uma mãe, né? Mas o que eu quero dizer para você? Não acredite em você mesma, acredite no Senhor. Porque nós somos falhas, nós vamos falhar, gente, até hoje eu falho. Né? Eu estou aqui falando para mães, mas até hoje eu falho. Mas fale com Jesus sobre as suas falhas. Fale com Ele, porque Ele tem misericórdia para você. Ele tem graça para a sua maternidade. Ele pode fazer de você uma mãe sábia, só que isso não acontece do dia para a noite. E uma outra palavra que eu quero deixar aqui para essas mulheres também. Estou olhando aqui o horário 8h41, né? Mas dá tempo ainda da gente falar mais coisa. Mas olha aqui, promessas do Senhor na Bíblia para te fortalecer durante a espera. Porque a gente sabe também que existe o tempo da espera. Existe o tempo que você não plantou as coisas certas. Então vai existir o tempo de você esperar colher as coisas que você está plantando hoje. Às vezes você está colhendo as coisas que você plantou lá atrás. Mas se você mudou a sua semente, vai chegar o tempo da colheita certa. Vai chegar o tempo de você extrair as uvas certas. E aí, né, lá em Isaías 41:18 fala assim: abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Eu transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Isso daqui, se a gente pegar a Bíblia, tem tantas promessas desse jeito aqui, que Ele vai nos dar água no deserto, que Ele vai nos alimentar no deserto. Ele vai abrir rios no alto dos montes, fonte nos meios dos vales. Se você está vivendo um vale, creia, o Senhor vai te dar fonte. O Senhor, Ele vai te dar alegria, Ele vai... Olha, existe um mandamento, eu até coloquei isso no meu livro. O Senhor, Ele manda nós nos alegrarmos no Senhor. E tem muitas mães cristãs, estou sentindo de trazer isso aqui para vocês, tem muitas mães cristãs que estão sendo enterradas pela culpa. Estão sendo enterradas pelo que elas não fizeram de certo, mas elas também não estão se lembrando de quantas coisas elas também fizeram de bom. Né? E esses dias eu estava, Débora, o Instagram me lembrou exatamente da fase que eu descobri tudo isso em relação à minha filha, e ele me mostrou um vídeo da gente cantando dentro do carro, cantando uma música cristã, eu levando elas para a escola e as 3 no banco de trás louvando ao Senhor. Então, não foram só erros. O Senhor, ele tem piedade de nós. Ele tem piedade de você que errou.
E quando eu vi aquele vídeo, eu me alegrei, sabe? Porque eu falei assim, Senhor, existe uma plantação, existe, por mais que eu não tenha regado, talvez da maneira certa, como hoje eu vejo tantas mães da internet, tantas mães posicionadas, regando sobre a vida dos seus filhos. Mas ali naquela imagem que Deus me trouxe, das meninas dentro do carro, meu coração se alegrou tanto, porque as minhas filhas estavam cantando com tanta alegria para o Senhor. E eu sei que essa semente, ela vai frutificar. A semente do Senhor frutifica. Então a gente precisa se alegrar nele, porque senão nós vamos ser enterradas. Satanás quer nos enterrar na nossa culpa. E eu coloquei isso no livro. Mãe, a primeira coisa que você precisa se lembrar é que você precisa se alegrar no Senhor. Tem o tempo, nós podemos chorar sim. Né? O livro é as lágrimas que Deus recolhe. Nós devemos chorar aos pés do Senhor. Mas nós não devemos ficar chorando, choro de murmuração. Nós precisamos chorar choro de entrega. Mas choro de murmuração, você só está alimentando Satanás. E você só está se enfraquecendo. Eu me lembro que teve uma época que eu só murmurava. Eu falava, Senhor, faz algo, Senhor, faz algo. Mas deixa eu te falar, você é o instrumento que ele tem para fazer algo. Então, toma a sua posição, toma as suas armas espirituais. Você tem tudo que você precisa nas armas espirituais para vencer essa guerra. Então, eu fico me lembrando assim que existem choros diferentes. Eu falo isso também no livro. Existem choros que agradam o coração de Deus. E eu creio que existe choro que deve irritar o coração de Deus, deve deixar ele irado. Porque é como se você não conhecesse o Deus que você serve. É como se você estivesse ali murmurando e dizendo, Satanás é muito forte e o Senhor é muito fraco. Então eu creio que isso irrita o coração de Deus. Eu sei que ele é misericordioso, né? Ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que vê a nossa fraqueza. Mas, sabe, pare de se enfraquecer. Na última live eu falei algo também que Deus ministrou ao meu coração. Mães com a mente fraca, mães que não fortalecem a sua mente na palavra, não vão conseguir fortalecer os seus filhos na palavra. Então, tudo começa em nós. Daí, se você vê isso como um peso, você também vai se enfraquecer. Né? Porque se você pensar assim, ai, mas tudo eu já tive, assim, eu sei falar aqui, Débora, porque eu já vivi tudo quanto é fase. Eu já vivi a fase de falar assim, não, Senhor, mas tudo eu, por que não pode ser meu marido lutando por mim? Por que não pode ser o meu marido orando por mim? Por que não pode ser a minha filha indo para a igreja, como tantos jovens vão para a igreja? Por que tem que ser eu, sabe? Mas o Senhor, ele tem uma obra para fazer em cada um. E a obra dele é diferente para cada um. Ontem, uma mãe desesperada estava me perguntando quanto tempo durou o meu processo. Eu falei, irmã, você não precisa saber disso. Porque se eu disser para você que foram 5 anos, você vai se desesperar e vai começar a alimentar na sua mente que vai demorar 5 anos para isso acontecer. E pode acontecer em poucos meses. Pode acontecer em poucos meses a libertação da sua filha. Então, se alimente das promessas do Senhor, porque o que aconteceu na minha casa não vai acontecer igualzinho na sua casa. Porque Deus tem um jeito de trabalhar com cada um, porque nós somos seres, né? Que Ele criou nos detalhes. Então, Ele sabe como que Ele vai trabalhar comigo, Ele sabe como que Ele vai trabalhar com meu marido, Ele sabe onde vai pegar na minha filha na hora que ela precisar de Jesus. Ele sabe de todas as coisas. A gente não pode ficar comparando o nosso processo ao processo de outras pessoas. E eu já fiz isso também. Então, assim, tudo que eu falo aqui, gente, é porque eu já vivi. E tudo que eu vivi, eu tentei colocar nesse livro para alertar as mães e falar assim, minha irmã, você vai passar por isso daqui, mas Deus tem alegria para você. Minha irmã, você precisa aprender a declarar a palavra de Deus na vida dos seus filhos, porque eu não fazia isso. Então, eu peguei, assim, tudo que eu aprendi nesse momento de dor, que eu me aprofundei no Senhor, e Ele
derramou graça sobre a minha vida. E eu falo, minha irmã, se há 3 anos atrás eu não era uma mulher de oração e hoje eu escrevi um livro sobre oração, o que Deus pode fazer na sua vida? O que Deus pode fazer de uma menina que era revoltada e hoje fala para mulheres? Não existe limite para aquilo que Deus pode fazer. Enxergue os seus filhos, não pelo que eles estão fazendo hoje. Ontem eu publiquei esse vídeo aqui no meu Instagram. O que os seus filhos fazem hoje não determina quem eles serão amanhã. Flávia, Em nome de Jesus. eu ainda queria fazer um parênteses aqui. Amiga, pode fazer, eu estou conversando demais. Olhem para os seus filhos e chamem eles pelo propósito. Assim como Gideão estava escondido, morrendo de medo do povo vir roubá-los, ele estava ali malhando trigo dentro de um lagar de prensar uva, porque ele estava escondido do povo que vinha ali, que estava oprimindo ele. O anjo do Senhor apareceu e falou o que para ele? Ele não falou assim, ei, você aí que está escondido, você que é medroso. Ele falou assim, homem forte e corajoso. E acho que ele deve ter olhado, está falando comigo. Não, porque Deus, ele nos chama pelo propósito. Então a gente olha para os nossos filhos e a gente não chama eles por aquilo que a gente está vendo, a gente chama eles por um propósito. E é um propósito profético. Nós, mães e pais, nós somos os primeiros profetas da vida dos nossos filhos. Amém. E nós temos que profetizar e chamá-los pelo propósito. Esses dias aqui na clínica entrou um rapaz que veio fazer entrega de água. E é um rapaz que vira e mexe está por aqui, mas eu como tenho que atendê-lo entre uma sessão e outra, eu tenho 5 minutos, às vezes eu não consigo conversar com ele. Mas na última vez que ele apareceu aqui, eu estava com tempo. E daí ele falou, poxa vida, vai chover, né? Eu falei, vai chover. Ele falou, não pode chover porque nessa noite eu vou pra balada. E eu já até paguei 200 para ir pra balada. Falei, como que é teu nome? E daí ele falou, Emanuel. Falei, Emanuel, Deus conosco. Esse Deus, e eu tenho certeza, Emanuel, que por trás de você tem uma mãe, tem uma avó orando por você. Ele falou assim, como que você sabe? Eu falei assim, porque esse nome não foi te dado à toa. Esse nome não foi de uma mãe que não conhece. Esse nome foi de uma mãe que profetizou sobre a tua vida. Aí o Pia paralisou. Ele ficou assim, que mais que você sabe? Eu falei, não, eu não sei nada. Mas eu sei que a oração que a tua mãe e a tua avó fazem por você vai surtir efeito. E hoje você não vai nessa balada. Hoje você não vai pisar num solo que não é teu. E ele entrou, eu estava com tempo, daí eu e minha amiga falei, pode entrar aqui. Entrou dentro do consultório. Oramos pelo garoto, declaramos tudo aquilo que com certeza a mãe e a avó já declararam. E eu estou contando essa história por quê? Porque nós mães, às vezes, declaramos e oramos e às vezes a gente não sabe o que Deus está fazendo. Eu não sei se eu vou conhecer essa mãe desse Emanuel. Eu não sei, talvez lá no céu. Mas talvez aquele dia, aquele garoto, ele recebeu uma resposta de oração da mãe. Amém. De uma oração da mãe. Amém. Então, continue orando. Orem pelos seus filhos. Porque a resposta, muitas vezes, você nem vai notar. Talvez você nem vai ver alguém aleatório, como eu sou uma pessoa aleatória, falando na vida daquele menino. E declarando coisas na vida dele. A nossa oração chega até onde nós não chegamos. Amém, e nós não vamos saber porque o agir não é nosso. O agir é de Deus. É Ele que age, é Ele que leva, né? Eu sei porque quando eu era adolescente, eu saía de casa e minha mãe ficava na janela orando, né? Como todas as mães fazem. E a oração dela chegou em lugares de que eu não sei, de que ela não sabe. A oração dela chegou. A nossa oração, ela vai chegar em lugares que nós não chegamos e que nós não sabemos. A nossa oração vai proteger os nossos filhos de coisas e perigos que a gente não sabe. E o que eu tenho também, Flávia, para falar, que tudo isso queima no meu coração para falar para as mães. Mães, voltem-se à submissão dos seus maridos. Parem com essa história de que mulher não tem que ser submissa. Vocês ganham seus maridos no silêncio. Vocês ganham o seu marido na submissão. É falando assim, ei marido, vem aqui que eu preciso da sua sabedoria e da sua instrução para os nossos filhos. Quando a gente olha a palavra, a gente percebe que Deus deu a lei. O marido traz a lei
lei, o marido traz a ordem. A esposa, que simboliza a igreja, ela faz a manutenção da ordem. E muitas vezes nós, como esposa e como igreja, nós queremos trazer a ordem, trazer a lei. E não foi a igreja que escreveu a lei, foi a Deus, foi a palavra dele que nós colocamos validando na vida das pessoas. Então nós precisamos ter essa sabedoria de identificar que o nosso marido, seja bom, seja ruim, seja crente, seja não crente, ele simboliza a cabeça na nossa vida, ele simboliza Cristo na nossa vida. E se nós não honrarmos a ele, os nossos filhos não vão nos honrar. Os nossos filhos não vão nos obedecer. Exato. Então, esse é um fluxo de autoridade que é bíblico. É bíblico. Lá está escrito assim, ó, a esposa honre seus maridos, sejam submissos aos seus maridos. Mas não existe um parênteses que fala assim, só se ele for cristão. Lá diz, honre seu marido, independente de quem ele seja. Chame ele, honre ele, bote ele ali no centro dessa família. Faça seus filhos honrarem. E esse marido vai olhar e vai falar assim, uau, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa mulher que antes não estava nem aí para mim? Né? Ele vai sentir a diferença e ali ele vai ser ganho. E os nossos filhos serão ganhos juntos. É esse parênteses que eu queria. Amém. Lindo isso. E foi algo que eu tive que aprender também. Foi algo que Deus trabalhou em mim, e a honra que a gente dá para o marido é o que faz com que cadeias se quebrem. Então, é só para testemunhar, né, que isso que você está falando é bênção. E aquilo que você falou também sobre o nome, né, do menino, tem uma parte também do meu livro que Deus me fez refletir sobre isso. Eu tenho uma aluna que ela sempre pede oração pelo filho dela, e esse nome ficou marcado em mim, que é Miguel, né, Miguel. E aí, no dia eu estava escrevendo o livro e Deus foi me trazendo assim, quantos daqueles que são profetas, que nasceram já com um propósito, que receberam nome de anjo, nome de profetas, Débora, né? Quantas Déboras, quantos Miguel, Gabriel, né? Quantas Marias, né? Foram consagradas a mim no ventre e hoje estão mortos espiritualmente. Eu quero esses meninos de volta para mim. Eu quero esses meninos nas minhas mãos novamente. E talvez eles não vão com os próprios pés, mas a oração da mãe, né? A oração do justo, ele pode muito em seus efeitos. Então, creia que o Senhor está fazendo. Creia que ele vai resgatar o Miguel. Creia que vai resgatar o Gabriel. Creia que vai resgatar os Davis. Creia que vai resgatar as Gabrielas. Sabe, não só os nomes bíblicos, mas quando fala naquela palavra, né, que ele escolheu a gente pelo nome, né, o Senhor que escolhe o nosso nome, não importa se você pôs o nome do seu filho não bíblico, mas o Senhor conhece ele pelo nome, o Senhor sonhou com ele e o Senhor ele tem um propósito para cumprir na vida do seu filho. E o dia que eu entendi isso, a caminhada ficou muito mais leve para mim. Porque eu entendi que se Deus tem um propósito a cumprir na vida do meu filho e os planos dele não podem ser frustrados, eu preciso ser apenas uma facilitadora para que esse propósito aconteça. Mas o maior é aquele que está em nós. O maior é aquele que já planejou tudo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já planejou o seu filho. O seu filho é de Jesus. Eu quero declarar aqui nessa manhã que essas 342 mães que estão aqui, o seu filho é do Senhor Jesus. Ele não se desviará dos caminhos do Senhor. Ele pode até estar desviado, mas ele é um profeta dessa geração. Ele é boca de Deus nessa geração. Traga à existência o filho que não existe. Traga à existência o profeta que você ainda não vê, a profetisa que você ainda não vê. Traga à existência aquela menina que vai salvar muitas mulheres. Traga à existência, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Ele deseja que os nossos filhos, que a vida dos nossos filhos se mova de acordo com a nossa oração. Então, meninas, se vocês, né, eu encontro muitas mulheres que às vezes não sabem como orar. E por isso, né, eu decidi fazer esse material aqui para ajudá-las nisso, para ter um pontapé, né,
de falar assim, Senhor, eu preciso dessas verdades para minha vida, mas eu não sei por onde começar, né? Começa primeiramente pela Bíblia, porque a Bíblia, Deus vai te revelar. Pede para Deus te revelar. Senhor, eu quero entender. Pega lá Deuteronômio hoje, né? 28, que eu li aqui. E entende. É fácil entender esse texto, né? Lá está falando de Israel. Mas Israel somos nós, né? O Senhor, Ele quer trazer bênção para nossa casa, para nossa vida. Amém. Glória a Amém? Deus. Ai, meu Deus, amiga. A gente está aqui só chorando, sentindo esse mover, né? E Deus falando, e eu tenho certeza que cada palavra que foi dita aqui vai de encontro aos filhos que não estão assistindo essa live, quem estão são as mães. Mas o resultado vai ser na vida dos filhos, em nome de Jesus, cada mãe que está aqui agora. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, eles são ensinados do Senhor. Essa é a nossa promessa, os nossos filhos serão ensinados do Senhor. E grande será o dia deles nessa terra. Alegria, né? Eles serão alegria nessa terra. Em nome de Jesus, os nossos filhos, eles não se desviarão. Os nossos filhos não se desviarão do caminho. A semente que foi lançada, ela não vai secar. A semente que foi lançada sobre a vida dos teus filhos, dos nossos filhos, ela vai frutificar. As mães que estão aqui, os pais que estão aqui, os teus filhos serão vozes nesta geração. Uma voz que trará retidão, que trará alegria, que trará justiça. Os nossos filhos trarão justiça para a nossa nação, para a Amém. geração deles. Os nossos filhos chegarão a lugares que nós não chegamos. A voz deles chegará a lugares que nós não alcançamos. Os nossos filhos vão além daquilo que nós fomos. Assim será a nossa geração, assim serão os nossos filhos. E eu declaro isso e eu declaro em nome de Jesus, será assim. Amém. Jesus. Minha amiga, ore por nós. Ore por essas Vou orar. mães e por esses pais Teve que uma se mãe levantem perguntando. pais nessa geração. Teve uma mãe perguntando aqui, para eu falar a frase novamente: Deus forma o homem, o pecado deforma e o arrependimento transforma na forma que o Senhor te criou para ser. Tá? Meninas, quem quiser o meu livro, tá lá no link da minha bio, viu? Teve gente que perguntou, tá lá debaixo da fotinha, tá? Então é só fazer o pedido que eu despacho para vocês. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu quero engrandecer o teu nome nessa manhã. Jesus, que tenhamos agradado o teu coração, que tenhamos acordado mulheres aqui nessa manhã e através dessas mulheres, as gerações dessas mulheres, ó Pai. Senhor, leva cativo todo pensamento de fraqueza dessas mulheres. Todo pensamento de eu não sou ouvida dentro da minha casa. Senhor, derruba esse tipo de pensamento que enfraquece essas mulheres. Derruba todo pensamento que faz com que elas se sintam incapazes, Senhor, de gerar transformação dentro da casa delas. Senhor, no nome de Jesus, fortalece essa mente, Senhor, com a verdade da palavra de Deus. Senhor, que elas sejam soldadas, ó Pai. Que elas sejam guerreiras, ó Pai, de oração. Não essas guerreiras que nós estamos vendo aí fora, Senhor. Mulheres que querem lutar com as suas próprias forças. Mas, Senhor, guerreiras de oração. Totalmente dependentes do general que é Cristo. Totalmente dependentes do teu comando, Senhor. O Senhor tem comandos para nos dar. O Senhor tem segredos. O Senhor tem tesouro do céu para nos dar. Senhor, no nome de Jesus, que essas mulheres abram as mãos nessa manhã para receber esses tesouros que o Senhor deseja oferecer. Pai, os tesouros de sabedoria, o tesouro de conhecimento. Pai, dê a elas, ó Deus, espírito, Senhor, de ousadia. Senhor, dê a elas, Senhor, espírito de ousadia para orar na casa delas, para expulsar o mal, para tirar, Senhor, todo o inimigo de dentro do lar delas, Senhor, porque por 7 caminhos eles vão ter que voltar, Senhor. Em nome de Jesus, eles não terão como entrar na casa dessa mulher, porque essa mulher é santa. Essa mulher tem santificado e tem levantado muros de fogo ao redor da casa dela. Senhor, no nome de Jesus, traz restauração
para a identidade dessas mulheres, traz restauração para a identidade dos filhos dessas mulheres, ó Deus. Nós oramos, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, venha ser o nosso ajudador em todas as áreas da nossa vida, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. amém. Jesus. Amiga, para finalizar, bota teu livrinho aí pertinho de você. Vamos pedir para o pessoal aí fazer um print nosso. Vamos. Aí, Você quer tirar os comentários? ai, amiga, E vamos lá. agora Como que tira comentário? Não conta mais tirar nada aqui. Ai, eu não sei tirar comentário. Não, amiga, nesse onde tem para você comentar, você vai aí. Ah, mas deixa. Aqui. Peraí. É bom Depois eu tiver você comentário. Aí, Aí, deu. aprendeu. Aí, meninas. Quem daí tira um print, marca a Amém. gente lá e a gente vai repostar. Amém. Já mandei reprimir a segunda edição, você acredita, Glória amiga? a Em Deus. 30 dias eu vendi todos os livros praticamente. Eu tenho 80 livros aqui. E o Senhor é tão lindo, porque eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei. Eu, sinceramente, eu sou a corajosa com medo, né? Eu falei, Jesus, eu vou fazer esse livro, Jesus. Mas se esse livro ficar aqui dentro de casa, Senhor, que Deus me O senhor falou, vai ter não. que comprar tudo. Jesus, distribui esse livro, Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas, assim. Eu já tenho muitos testemunhos do livro. Teve uma mãe, só compartilhando isso daqui, a mãe, o filho, tem 30 anos, está dentro de casa ainda, dentro do quarto. E ele já estava levando mulheres para dentro de casa. E ela disse que não conseguia fazer nada para ele entender. E ele foi uma criança criada num lar cristão. Ele recebeu Jesus como Salvador. E ela começou a fazer oração no quarto dele todos os dias. E esse rapaz, ela me deu o testemunho, eu vou publicar lá no meu Instagram. A situação dentro da casa dela já mudou. Ele já enxergou as coisas erradas que ele está fazendo. Então, que o Senhor, né, venha fazer realmente esse livro chegar na casa das mulheres que precisam, onde vai ser luz, onde vai dissipar a escuridão, né, que às vezes ela não está enxergando. Sim. Esse livro vai alcançar muitas, muitas e muitas famílias. Assim será, em nome de Jesus, vai alcançar. Meu marido tem me cobrado, porque eu tenho muita coisa escrita, só que eu preciso organizar. Amor, o teu livro, amor, o teu livro. Eu falei, amor, me dá mais 24 horas no dia que eu escrevo o meu livro. Ai, sabe o que Deus fez? Mandou um recado para ele, que é ele que tem que escrever. Ah, que maravilha! Que maravilha! Ai, gente, voltem lá na página da Flávia, cliquem no link da bio, pegue esse livro, porque esse livro é semente, além de ajudar nesse ministério que vai avançar ainda mais. Pega essa live aqui, manda para mais pessoas que precisam, mais mães, né? Porque assim, a gente não tá aqui, eu sempre falo, toda vez que antes de entrar, eu falo, Senhor, não é o meu nome, não é a minha honra, não é a minha glória, não é esse Instagram, é pro teu nome, é pra tua honra, é pra tua glória, e é por isso que a gente tá aqui, né? É por isso que a gente se expõe, é por isso que a gente dá a cara para bater, né, amiga? Amém, verdade. Por isso que a gente dá a cara para bater, porque não é fácil estar aqui, ninguém sabe as pedradas que a gente leva, ninguém sabe as sanções que a gente tem por trás aqui, você está sofrendo, a minha página também, estou tentando sair disso, né? Mas a gente está aqui para abençoar, né? Para abençoar essas pessoas. E que Deus te abençoe, amiga, mais e mais, e cresça, que esses livros avancem mais e mais, porque eu tenho certeza que tem ouro aí dentro desse livro. Amém. Assim como Deus já depositou na tua vida, eu tenho certeza que agora está fluindo e para a vida de muito mais pessoas. Amém. Sim. Amém? Obrigada. Que manhã. Vamos fazer uma live todo dia, nós dois. Ô, minha amiga, eu preciso de um convite para a live de terça-feira que vem, porque senão eu não vou aparecer aqui, porque eu não posso abrir a live. Se você quiser. Ah, mas terça-feira você tem consultório, né? Eu tenho 8 horas da manhã, já estou atendendo. Não, vou arrumar uma companheira. Vamos ver, se tiver um horário às 8 da manhã, se abrir vaga, eu falo, Flávia, bora fazer uma live. Tá bom. Amém, minha amiga. Obrigada pelo convite, viu? Fica com Deus. Deu tudo certinho, tá vendo? Eu ia precisar mesmo desse dia.
Deus Amém. abençoe. Amo conversar, te escutar. Foi uma benção. Aprendi muito. Amém. Obrigada, viu, minha Um amiga? abração. Tchau. Um beijo a todos. Tchau, tchau.